Meus irmãos queridos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, verso 22, dando sequência à exposição sobre o referido Evangelho. Evangelho de João, capítulo 10, verso 22. Hoje, já prevendo que muitos não viriam ao culto, eu decidi parar no verso 26, ok? E no domingo que vem, se Deus assim o permitir, nós prosseguiremos do verso 27 em diante. Todos acharam? Que o Espírito Santo nos socorra, não nos deixe só nesse momento de meditação na palavra de Deus. Que sejamos realmente edificados pela verdade. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. O que era a festa da dedicação? Era um evento comemorativo à purificação do templo de Jerusalém e a sua rededicação a Deus. O que havia ocorrido? No ano 167 antes da era cristã, Antíoco Epifânio, sírio, subjugou Israel. Entrou na cidade e transformou o Santo dos Santos num lugar de adoração pagã. É como se essa igreja passasse a se dedicar a sessões de umbanda. Foi o que havia acontecido no ano 167 antes de Cristo. Antíoco Epifânio entrou em Jerusalém e transformou o Santo dos Santos num altar pagão. Depois de 3 anos de luta, nos quais Israel se dedicou à guerrilha urbana, para vocês terem uma ideia, a fim de se libertar do jugo sírio, o templo foi reconquistado, o povo se libertou da opressão, e no ano 664, o templo foi rededicado a Deus e purificado. Então, a adoração foi banida e o culto ao Deus hebreu passou, portanto, a ser feito novamente. Foi algo tão extraordinário que eles tomaram a seguinte decisão: a partir de agora, anualmente, no mês de dezembro é inverno lá para eles, até hoje, né, obviamente, no mês de dezembro, nós vamos celebrar 8 dias de festa, 8 dias de celebração dessa vitória extraordinária. Então, o que eles faziam? De modo diferente das 3 festas anuais, vejam só, esta festa não havia sido prescrita por Moisés. Não havia, portanto, uma obrigatoriedade no Pentateuco, na lei de Moisés, para que o povo fizesse peregrinação a Jerusalém, a fim de participar dessa festa. Vocês estão entendendo o ponto? A pessoa era livre para ir a Jerusalém ou não, ela podia celebrar em casa, mas o que eles faziam, invariavelmente, era acender luzes dentro de casa, a fim de celebrar essa luz que irrompera de modo súbito, pois eles não podiam imaginar que a vitória viria tão rápida. E o verdadeiro culto seria restaurado em Israel. Então, ali está o Senhor Jesus, no mês de dezembro, perto da sua morte, no inverno, no templo de Jerusalém, em plena festa da dedicação. Então, observem, nesse sentido, a importância de
nós separarmos na igreja sempre o relativo do absoluto. Aquilo para o que há uma justificativa histórica, que cumpriu, e de certa forma pode continuar cumprindo, uma certa função social, e que, contudo, não deve ser elevado à categoria de norma absoluta inegociável. Portanto, ao ler o Antigo Testamento, é muito importante que você saiba fazer essa divisão. Se você não souber fazer essa divisão, você vai ter sérios problemas com esse livro. Calvino dedica parte das institutas da religião cristã, que é a magnum opus do pensamento protestante, é o trabalho de sistematização de toda a teologia do protestantismo do século XVI. Calvino prescreve sessões inteiras a tarefa, e por que não dizer arte, de você separar no Antigo Testamento o que tem aplicabilidade nos dias de hoje e o que caducou, o que prescreveu, o que não serve mais para você e para mim. Falando de uma forma muito simplificada, você encontra no Antigo Testamento 3 espécies de lei. As leis civis, uma vez que o Antigo Testamento era a Constituição Federal do Estado Teocrático Judaico. Você encontra as leis cerimoniais, que regulavam a adoração no templo. E você encontra as leis morais, sintetizadas nos 10 mandamentos. O que Calvino declara, e tem amplo apoio no Novo Testamento, para o que ele ensina, é que as leis civis prescreveram. Igualmente, as leis cerimoniais. Restaram, portanto, as leis morais, o mandamento de amar a Deus com todo o nosso ser e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, a igreja erra quando volta ao Antigo Testamento, in totum, para regular o seu modo de viver no presente. Então, nós percebemos frequentemente cristãos citando o Antigo Testamento para justificarem as suas escolhas nos dias de hoje, se fazendo valer, portanto, de normas tornadas relativas pelo Novo Testamento, que caíram em desuso, e preste atenção nisso, que tinham a função de cuidar da vida da igreja quando esta se encontrava no seu jardim de infância espiritual. A Bíblia considera a vida no Antigo Testamento um jardim de infância. Quem acompanhou nessa igreja as exposições sobre a carta de Paulo aos Gálatas está familiarizado com isso. Por isso que a Bíblia diz, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, mais uma vez citando, portanto, a carta aos Gálatas, 10 anos depois, o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração: antes que viesse a fé, Jesus Cristo, a plena revelação do Evangelho, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei nos serviu, portanto, de um pedagogo que nos ensinou a partir daquelas injunções que encontramos no Antigo Testamento, a nós nos aproximarmos de Cristo e dele dependermos, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O apóstolo Paulo ainda declara no capítulo 4, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, no Antigo Testamento, a igreja no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo,
Enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, quando éramos crianças, quando éramos meninos, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Se você me perguntasse hoje, Antônio, o que mais o preocupa no protestantismo brasileiro? E se vocês me permitem dizer, talvez faltando com a modéstia, a resposta que eu tenho a dar é fruto de andança pela nação inteira, pregando em todas as denominações, em contato com lideranças, com pastores dos mais diferentes estados. Eu tenho para mim que Moisés está mais presente hoje no púlpito do que Jesus Cristo. E que os pastores passam mais tempo pregando lei do que pregando o evangelho da graça. E quando a lei é proclamada, quando o púlpito se transforma em local de pregação de moralidade, o discurso se volta contra a igreja. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 da carta aos Romanos, explica essa, vamos assim dizer, psicologia da lei. Como que a lei interage com a nossa psique? Para o apóstolo Paulo, o contato com a lei nos exaspera. O contato com a lei provoca as nossas paixões, porque nós temos uma tendência inexorável de desejar o que é proibido. Nós não toleramos cerceamento do exercício da nossa vontade. Então, quando eu vejo as mais diferentes taras se manifestando nas igrejas do país, quando eu vejo, por exemplo, a fúria evangélica nas redes sociais, para mim essa fúria tem um elemento sexual. E quando eu vejo o sistema prisional repleto de homens com o nome de Isaías, Ezequiel, Jeremias, Paulo, João, eu fico a pensar se esse ministério de morte da lei não levou essas mesmas pessoas para a prática do crime. Portanto, é muito importante que saibamos fazer esta diferenciação. O que é lei civil, o que é lei cerimonial e o que é lei moral. E precisamos também saber o que foi útil para o Antigo Testamento, se tornou inútil para o Novo Testamento. Vamos mais adiante. O que funcionou na Reforma Protestante e não funciona mais nos dias de hoje. E mesmo práticas que nos são caras hoje, pode ser que daqui a 5, 10, 20 anos, se tornem verdadeiros anacronismos, se tornem em normas relativas que foram absolutizadas e que inviabilizam a sua e a minha vida. Portanto, ser conservador, ser progressista, pode significar você estar de modos diferentes, praticando pecados diferentes. O cristianismo não é nem conservador, nem progressista. Há momentos que o amor exige que a ética avance. E há momentos que o amor exige
que valores não sejam negociados. Não se negocia a dignidade humana. Mas não pode ser permitido que a ética seja cristalizada num mundo, por exemplo, onde a mulher não tem direito ao voto. Onde a mulher deve resumir os seus sonhos a lavar e cozinhar. Onde a mulher tem que se sujeitar à escolha que seu pai faz referente à pessoa com quem ela deve se casar. A ética evoluiu. A mulher foi emancipada e nós devemos celebrar a Deus por essa vitória do feminismo. Você não pode pegar uma agenda de um movimento qualquer e dizer que essa agenda in toto está equivocada. É importante sempre nós lançarmos um olhar misericordioso para os apelos que são feitos pelos mais diferentes setores da sociedade. E sempre pensando no bem comum. Está claro isso para vocês? Então observem que nós estamos aqui diante de uma sociedade que está celebrando uma festa baseada numa história bonita, que comunicava uma verdade importante e que, contudo, não exigia sujeição moral de todos os judeus. Porque ela não tinha fundamento nas escrituras do Antigo Testamento. Contudo, era alguma coisa boa, alguma coisa saudável, alguma coisa que podia ser usada pela igreja a seu favor. Vamos pensar, por exemplo, nas datas do calendário cristão do mundo ocidental. Eu não vejo por que nós não celebrarmos a Páscoa, não celebrarmos o Natal, não celebrarmos, portanto, essas datas importantes do calendário do mundo ocidental, que são alusivas a acontecimentos do Antigo Testamento e que devem ser sempre lembrados por nós. Há pastores, por exemplo, que regulam a pregação pelo calendário cristão. Não sei se vocês já participaram de igreja assim. Por exemplo, vai chegando a época do Natal, não se fala outra coisa que não seja do nascimento de Cristo. Vem a Páscoa, não se fala outra coisa que não seja a morte substitutiva de Cristo e a sua ressurreição. E não tem por que me opor a isso. Isso pode cumprir algum papel espiritual na vida da igreja, se assim o Espírito Santo orientar a igreja a viver. Eu, mais ou menos, adapto a minha pregação a esse calendário. Chega o Natal, por exemplo, dificilmente, eu não me lembro, aliás, de um Natal na nossa igreja que eu não tenha pregado sobre o nascimento de Cristo. Mas não precisamos ser dogmáticos com relação a isso, porque não há nenhuma injunção no Antigo e no Novo Testamento quanto a esse ponto. Vamos avançar então? Vamos avançar? Então, portanto, fica essa tarefa para vocês. Uma tarefa nossa, não é uma tarefa apenas do pastor. De nós separarmos o joio do trigo da tradição. O que não se negocia e o que pode se negociar. Aquilo para o que as pessoas devem ter liberdade de opinião e aquilo que exige a sujeição intelectual de todos os crentes. Está claro? Posso avançar? Então vamos lá. Jesus, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então ele está na parte oriental do templo, dentro do templo, não se encontra do lado de fora. Os comentaristas bíblicos são unânimes em dizer por causa do frio. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Mais uma vez, os judeus se aproximam de Cristo. Observem, não são pagãos se aproximando de Cristo. São judeus, são intérpretes da lei, são os equivalentes hoje da figura do pastor, do padre, do bispo, ou algumas igrejas ousam usar essa nomenclatura do apóstolo. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Então vocês imaginem a cena, o Senhor Jesus dentro do templo, cercado de judeus. Vamos assim dizer, com o Antigo Testamento na mão. Observem, em nome de Jesus, que esses homens eram leitores apaixonados do Antigo Testamento.
e se orgulhavam de serem seguidores de Moisés. O problema deles não era com o Pentateuco, não era com o Antigo Testamento, não era com Moisés, o problema deles era com o Evangelho, era com Cristo. Então, eu percebo em algumas igrejas do Brasil uma dificuldade grande de pregar o Evangelho. Porque as pessoas estão com a cabeça tão formatada pelo judaísmo sem o Evangelho, via púlpito evangélico, que quando as boas novas são comunicadas e as suas interpretações ou as suas consequências éticas são apresentadas, as pessoas não entendem o que está sendo ensinado. Como, por exemplo, entender uma mensagem do pregador americano Tim Keller no livro Justiça Generosa, no qual ele faz alusão a um sermão de Jonathan Edwards pregado na Nova Inglaterra, mais precisamente na igreja congregacional de Northampton. Me parece, não sei se foi em Northampton ou se foi no seu trabalho missionário entre os índios. Eu sei que foi, século XVIII, obviamente, em Northampton, norte dos Estados Unidos, acima do estado de Nova York. E ele pregou um sermão no século XVIII sobre a necessidade do crente ajudar o pobre. Necessidade imperiosa do crente ajudar o pobre. E, como parte do esqueleto do sermão, Jonathan Edwards faz a declaração ousada de que a igreja deve ajudar o pobre que é responsável pela sua pobreza. Tim Keller usa esse sermão no seu livro. Mas como ajudar o pobre que é responsável pela sua miséria? Argumentos de Jonathan Edwards. Porque esse é o seu caso. Você também é responsável pela sua miséria. E nem por isso Deus deixou de o amar. E de o tratar com misericórdia. E fazer por você o que você não merecia. Segundo lugar, é bíblico você socorrer o pobre que é responsável pela sua miséria por amor à sua família. Por amor aos seus filhos. Por amor àqueles que dele dependem. Aí Tim Keller diz a seguinte coisa em Justiça Generosa: quanto mais uma igreja tem uma mentalidade de classe média, mais dificuldade a igreja tem de entender o exercício da misericórdia na sociedade. E o que caracteriza a mentalidade de classe média? Eu fiz por merecer o que eu tenho. Eu acordei cedo, eu pegava ônibus, eu pegava trem, e eu mereço ter o que eu tenho. E não exija que eu reparta o que eu possuí com o suor do meu rosto. Aí Tim Keller diz a seguinte coisa: que quando o Evangelho quebra essa mentalidade de classe média, as consequências éticas são imediatas. Porque se você compreendeu o Evangelho, você foi levado à conclusão de que um se fez pobre para enriquecer a muitos. De que o que você tem é graça. Que você não merecia estar vivo. Que você está de pé diante de um ato de infinita paciência. Pode ser que você não ache isso, mas tem gente do seu relacionamento que olha para a sua vida, que olha para a minha vida e diz: só estão vivos porque Deus é misericordioso. Portanto, a falta de pregação do Evangelho nas nossas igrejas está transformando o Evangelho típico em Android. Falta alma na igreja. Falta uma ética baseada no Calvário. Uma ética baseada na experiência de quem se viu arrebatado do fogo, merecia a morte, mas o juiz o decidiu perdoar, e não apenas isso,
tornar-se o seu pai. Quem passou por essa experiência, entenda o que eu vou lhes dizer, passa a ter um coração mole. É sensível, obviamente suscetível até mesmo de ser enganado. Por quê? A última coisa que ele quer na vida é dar ao próximo um tratamento diferente daquele que ele tem recebido da parte de Deus. Quanto mais uma mentalidade de classe média estiver presente na igreja, mais você terá, nessa mesma igreja, homens e mulheres com dificuldade de entender o amor generoso, o exercício da compaixão, da misericórdia. Porque o que caracteriza essa igreja é a justiça própria. E quem tem justiça própria não gosta de ser repreendido. Quem é cheio de justiça própria tem uma dificuldade terrível de lidar com crítica, porque ele depende, ele faz a sua aceitação diante de Deus depender de performance, de desempenho. Vocês estão entendendo o ponto? Vocês me permitam dizer. Em poucas vezes na história dessa igreja, minha mensagem teve tanta aplicação prática e relação precisa com o pecado do evangélico brasileiro. E o meu diagnóstico é esse: Moisés está mais presente do que Jesus no púlpito. E por isso, nós temos no nosso meio pessoas propensas a explosões de raiva quando são contrariadas. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Até quando tu permitirás que convivamos com perguntas sem respostas? Até quando tu te relacionarás conosco sem revelares com clareza quem tu és e o que tensionas fazer por Israel? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Então, é muito importante que você aprenda a responder o estulto segundo a sua estultícia. Nem toda pergunta você deve responder. Não dê suas pérolas aos porcos. Porque muitas vezes pessoas se aproximam de você não com desejo de conhecer a verdade, mas distraírem dos seus lábios o que pode condená-lo. Jesus percebia essa malandragem nas instituições religiosas do seu tempo. Pois bem, estou evitando ao máximo fazer aplicações sobre o que está ocorrendo no país, em respeito à consciência dos irmãos. Mas quem sabe daqui a 5 anos nós vamos poder tratar tudo isso com clareza, com objetividade, quando as nossas paixões voltarem a permitir que nossas mentes funcionem. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Tu és o Messias? Tu és o filho de Davi? Tu és o prometido por Moisés? Só que quando você entrar numa discussão com alguém, é muito importante que, antes de mais nada, você estabeleça o significado das palavras que estão sendo usadas. Porque para os discípulos, e obviamente para o próprio Cristo, o sentido da palavra Cristo tinha um sentido diferente daquele que estava na mente da liderança religiosa judaica. Para a liderança religiosa judaica, Cristo dizer que o Cristo havia chegado, significava declarar que
estava presente em Israel um novo Davi, um novo guerreiro, um novo líder dos insurretos, um novo comandante de tropas, de alguém que organizaria politicamente a nação para que esta se libertasse do jugo do Império Romano. Por isso que o Senhor Jesus foi extremamente cauteloso no modo de lidar com esse tema. Referente, vejam só, à sua identidade. Porque ele corria o risco de ser mal interpretado e arruinar totalmente a obra que tensionava fazer naqueles dias em Israel. Então, preste atenção numa coisa. Preste atenção, isso é muito sério que eu vou lhes dizer agora. Há uma preocupação que nós cristãos devemos ter em nossas vidas, que deve ser posta acima das preocupações que nós temos com a nossa nação, com a república, com a democracia, com o mundo da política. Só o Espírito Santo para revelar para o nosso país, para as nossas igrejas, o que eu vou lhes dizer agora. Talvez vocês possam estar dizendo, eu nunca vi um cara tão prepotente assim. Então, por favor, examine minha loucura, me dê o direito de falar. Se você é cristão, não há nada que mais deva comover o seu coração do que a situação do não cristão. Por isso, no Antigo Testamento nós encontramos essa orientação do apóstolo Paulo. Se você é livre para oferecer carne oferecida na macumba, coma. Porque ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Se você tem consciência firme, se você tem teologia, princípio ético, fé, para tomar uma decisão como essa, de se alimentar, de ingerir algo que foi consagrado ao ídolo, coma. Agora, jamais o faça na presença de um pequenino. Porque tu não tens o direito de fazê-lo tropeçar. Você é livre para beber sua cerveja. Todos sabem aqui, jamais neguei isso, que eu nunca fui, com exceção dos primeiros anos de conversão, abstêmio. Sempre preguei nessa igreja temperança, mas jamais de usar dessa liberdade de uma forma ostensiva, de maneira que eu macule a consciência de pessoas que Deus ama. Portanto, a maior preocupação da igreja nesse momento da história do nosso país é levar não cristãos brasileiros à experiência de salvação. Se assumimos um comportamento, se tomamos alguma decisão, especialmente institucional, que pode ferir a consciência de milhões, nós estamos pecando, negociando a nossa missão na história, banalizando o Evangelho. E se nós percebermos que pessoas estão revelando dúvidas com relação ao conteúdo do Evangelho, o significado das implicações éticas do Evangelho, nós precisamos ser claros, a fim de dizer o que o Evangelho ensina e como que um crente deve viver. E quais são as pautas do reino dos céus para a igreja, para o país e para o mundo. Diz o Senhor Jesus, ai daquele por intermédio de quem vem o escândalo. Melhor seria pendurar uma rocha no seu pescoço e lançá-lo de uma ponte, do que ele ter feito pessoas tropeçarem na fé.
Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Veja só. Como dizer francamente algo para uma pessoa se ela não está interessada em conhecer a verdade? Se ela já tem as respostas já estabelecidas. Se tu és o Cristo, fale-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse e não credes. Não falei nos termos que vocês esperavam que eu falasse. Mas falei respeitando as limitações espirituais, morais, intelectuais do povo. Falei com firmeza, falei com amor, e mediante sinais inequívocos de que minha palavra era verdadeira. Já vou-lo disse e não credes. Portanto, aqueles homens revelavam uma barreira insuperável para a compreensão do Evangelho. Já vou-lo disse e não credes. Então preste atenção que nem sempre o estado espiritual de uma igreja tem relação com a qualidade do púlpito. Igrejas podem estar expostas a um pasto farto e o rebanho ser magro. Jeremias pregou e não foi ouvido por ninguém em Israel. E aqui está o Senhor Jesus proclamando o Evangelho. Já vou-lo disse claramente. Eu preguei a palavra com sinais e maravilhas e vocês não creram. Verso 25, parte B. Nós vamos parar no 26. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Entendam isso. Paralíticos precisavam andar naqueles dias. Cegos voltaram a enxergar. Leprosos serem purificados das suas chagas. Presta atenção. Havia também a necessidade naquele tempo, necessidade eterna, que faz parte da condição humana, de ouvir a proclamação da verdade, que a Bíblia chama de Evangelho. Deus, no seu desespero de fazer com que homens e mulheres passassem a acreditar no Evangelho, selou a pregação de Cristo com sinais e maravilhas. Obras que Jesus fazia invocando o nome do Pai e que por isso tinham o selo do Pai. Jesus pregava e o Pai botava o seu selo, transformando água em vinho, fazendo paralítico andar, cego enxergar. Mais adiante nós vamos vendo, quando entrarmos no capítulo 11, morto ressuscitar. Portanto, os milagres de Cristo tinham como meta precípua vindicar o Evangelho, botar um selo divino no Evangelho, deixar claro que o Evangelho é de origem divina. As obras, portanto, que eu faço em nome de meu Pai, nós nunca podemos fazer nada que não seja no nome do Pai. Nosso comportamento deve sempre ser regulado pelo desejo de glorificarmos o Pai, de exaltarmos o Pai, de honrarmos o Pai. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo que evidência havia sido concedida em volume suficiente para convencer toda pessoa despida de preconceito de que o Senhor Jesus era o Messias. Então preste atenção,
o que está acontecendo aqui nessa manhã? Nós estamos aqui porque somos os cristãos. Nós estamos aqui hoje, nos dedicando a entender esse livro, eu me afadigando depois de ter estudado a palavra, vocês humildemente me ouvindo, a grande expressão de humildade que Deus sempre haverá de honrar, porque nós amamos a Cristo, porque dependemos de Cristo para viver. Qual é o ponto em comum que há entre nós? Nós chegamos num exato momento da nossa vida que enlouqueceríamos sem Cristo. Você concorda comigo? Você pode dizer o seguinte: Cristo é o fundamento da minha sanidade mental. Eu diria que isso é o teste para você saber se é cristão ou não. Você pode dizer isso? Eu só não enlouqueço quando leio jornal porque eu me lembro de Cristo. Você quer ver uma coisa? Estava na mesa essa semana com a Alissa. E não sei por que apareceu a palavra diabetes na mesa. Aí eu vi a Alissa perguntando para a mãe: mamãe, eu tenho diabetes? Eu confesso que isso é suficiente para eu querer sair do planeta. Uma menina de 8 anos não pode ter essa preocupação. Como que uma criança pode formular uma pergunta como essa? Eu fiquei petrificado. Na mesa, não expressei meu sentimento para o meu filho, para a minha mulher. Foi acachapante. Imagina ela, com 8 anos, dizendo que estava enferma, estando enferma. Por que eu não vou fumar maconha? Confesso a vocês, fumaria maconha manhã, tarde e noite. Entendo perfeitamente quem consome essa droga. Porque sem Cristo, só fugindo da realidade. Perdi um tio assim, que foi um pai para mim, jornalista João Alves. Contam que ele sentiu uma dor na cabeça. Olha, o meu avô morreu com 92 anos, a minha avó morreu com 97, minha bisavó, os avós do meu tio, que é irmão da minha mãe. Meu tio estava na casa dos 60. Sentiu uma dor na cabeça, um aneurisma, morreu. Então nós somos os cristãos. E por que somos os cristãos? Porque em Cristo nós encontramos o único local de repouso para a nossa alma. Nós somos, dentre os que compõem a espécie humana, os que entendem perfeitamente o prólogo das Confissões de Santo Agostinho. É a sua frase mais famosa: tu nos fizestes para ti, e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti. Agora, como que nós sabemos que Jesus é verdade e não Nietzsche? Nietzsche dizia, ensinava, para mim, inclusive, abro um parênteses aqui para dizer, que é a desconstrução mais bem feita da modernidade. Quando ele diz a seguinte coisa: quando a modernidade rompe com o cristianismo, com o evangelho, com a esperança que há em Cristo, a modernidade não leva as suas consequências práticas à sua escolha. Ela quer falar sobre fraternidade, igualdade e liberdade, quando removeu o fundamento da crença nesses valores.
ela quer falar que todos os seres humanos devem gozar de igual direito numa sociedade. Mas ela não mostra o fundamento que impede o mais forte de querer prevalecer sobre o mais fraco. Por que que nós não aplicamos às nossas vidas uma espécie de darwinismo social? Por que que nós não tomamos como referência o reino animal? E desenvolvemos, portanto, modelos de sociedade baseados na teoria de Darwin. Me diga, por que não? Por que que eu tenho que cuidar do necessitado? Por que eu tenho que me preocupar com quem está morrendo na África? Por que que eu tenho que tirar do que eu tenho para viabilizar a vida do outro? Por que que eu tenho que me preocupar com aquele que desce de um ônibus e ao meio-dia come frango com farofa aqui na praia da Barra da Tijuca? E que sai quebrando vidro de automóvel? E que rouba a minha carteira? Então Nietzsche foi terrível, foi direto ao ponto. Ele diz o seguinte: o que falta é peito para essa gente para fazer o que quer fazer. Para se comportar da forma que bem o entender. E praticar o que quer e o que ama. Sem nenhuma restrição, porque Deus está morto. Se Deus está morto, está removido o que Immanuel Kant chamava de fundamento para a moral, que é a crença em retribuição, em céu e inferno, em juízo final. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas uma pergunta cabe agora ser feita: por que nós somos os cristãos? Por que seguimos a Cristo? Aqui está a resposta nessa passagem gloriosa que nós estamos examinando. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. Porque nós olhamos para a espécie humana e observamos que nenhum da nossa espécie foi revestido da glória com que o Pai revestiu Jesus Cristo. As obras que eu faço em nome do Pai testificam ao meu respeito. Não há nenhum ser humano, glória a Jesus, cuja vida esteja mais cheia do Pai, que mais nos ajude a conhecer o Pai. Na nossa espécie, até hoje, não se manifestou alguém revelando tamanho nível de excelência. Essa é uma coisa que eu não entendo nos meus amigos que querem dizer. Tem gente que defende isso. Me parece que o Frei Beto defende isso. Que o Fidel Castro foi um bom cristão. Bom, acontece que um bom cristão ama a liberdade. Um bom cristão ama a democracia. E essa falta de simetria no caráter de Fidel Castro, que se preocupou tanto com a educação, louvável, tanto em retirar o seu povo da fome, louvável, e botar uma republiqueta da América Latina no topo das competições olímpicas do planeta, erradicando o analfabetismo, mas pecou por não revelar simetria de caráter. Compartilhou com a sua sociedade esses bens, usando meios espúrios, matando muita gente, encerrando essa gente em prisão, e até hoje o povo cubano não usufrui da liberdade das nações livres. Observem, portanto, que na vida de todo falso profeta, pode-se observar essa falta de simetria de caráter. Em Jesus nós vemos simetria. Em Jesus nós encontramos o ser humano no monte, em 40 dias, em comunhão com o Pai. Encontramos o ser humano nos vales, tocando na lepra dos leprosos.
Em Jesus nós vemos ética privada. Cuide daquela com quem você vai para a cama. Não a use. Que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas ao mesmo tempo nós o vemos dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ética privada, espírito público. O leão e o cordeiro. Cordeiro com os quebrantados de coração. Leão com religiosos que usavam a Bíblia para matar. Por que estamos aqui? Porque domingo que vem devemos retornar a este local e durante a semana ler esse livro. Porque Jesus é amável. Porque Jesus é excelente. Porque somente Ele tem palavras de vida eterna. E ai daquele que se aproximar da morte, que vir a morte por antecedência, por poder calcular com exatidão os anos que lhe restam de vida, sem ter a consolação que há em Cristo. É a única, não há outra. E eu concluo dizendo, verso 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. E aqui então, nós entramos no mistério. Por que nós vemos excelência em Cristo e outros não? Por que nós cremos? E gente preciosa que nós conhecemos o ignora. O que faz com que você esteja aqui? O que o leva a crer em Cristo, a depositar sua esperança em Cristo e chamá-lo de Salvador de sua vida? E o que faz com que uma outra pessoa não faça outra coisa na vida que não seja se envolver com essas eleições? Porque tudo que ela tem é esse mundo. E como essa pessoa é desse mundo, é claro que permanece absorta no resultado das urnas hoje à tarde. Por que nós pegamos isso de leve? Por que nós pegamos isso na exata proporção em que julgamos que os interesses do reino de Cristo estão envolvidos? Por que nós estamos torcendo para que esse período passe logo, a fim de nós podermos tratar das verdadeiras questões da vida que transcendem a essas, de natureza política? Porque toda essa discussão que está sendo travada hoje no país, como é que eu poderia usar? Qual ilustração? É a discussão, gente, de quem está dentro do Titanic enquanto ele afunda. É uma discussão na boca de um vulcão. Nós estamos discutindo, enquanto que vemos, é como se nós, Pascal usa essa linguagem, é como se nós estivéssemos numa prisão conversando, e diariamente nós vemos um de nós, prisioneiros, ser sacado de dentro da prisão e ser degolado diante dos nossos olhos. Aqui nós estamos discutindo, e toda hora sai um de nós e é degolado diante dos nossos olhos, e cada degola, um anúncio do que nos aguarda. E por que nós temos fome e sede de transcendência? Por que nós anelamos por um mundo transtemporal? Por que nós buscamos uma felicidade transfinita? Por quê? Bom, não por nossos méritos, mas por causa da irresistível graça de Deus. Nós só entendemos a linguagem de Cristo porque fomos tornados ovelhas de Cristo. E só as ovelhas entendem essa mensagem. Só as ovelhas ouvem a voz do pastor. Estão lembrados do que vimos alguns domingos atrás? O pastor chegava no redil,
redil grande, composto por ovelhas dos mais diferentes donos, com os mais diferentes nomes. Quando o pastor chegava à porta e chamava as suas ovelhas, as demais ovelhas permaneciam surdas, enquanto que as demais que o conheciam vinham na sua direção. Ele é o nosso pastor e a voz dele para nós é amável, a voz dele para nós é familiar, a voz dele enxuga as nossas lágrimas, a voz dele nos consola. É a voz de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí que está o mistério. Como fomos tornados ovelhas de Jesus? É coisa de você cair de joelhos e dizer obrigado pelo mistério eterno do teu amor por mim. Pois, como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 1 da carta aos Efésios, na perspectiva de nos ajudar a entender o milagre da salvação, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. É por isso que nós encontramos uma declaração como essa, do capítulo 6, que nós examinamos há um tempo atrás, verso 39. Capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 39. Verso 37, todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E aí a bomba atômica, que é o verso 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Estamos aqui, portanto, diante de um enigma que nenhum teólogo conseguiu até hoje resolver em toda a história do cristianismo. É um mistério, é uma chamada antinomia. O que é uma antinomia? Verdades que aparentemente são contraditórias, que nos remetem para dilemas supra-racionais, que a mente humana até agora não conseguiu resolver. Porque o que essa passagem está dizendo é que os judeus não ouviam a mensagem de Cristo, não viam excelência em Cristo, não amavam a Cristo, por responsabilidade deles, porque eles eram perversos e lidavam com Cristo de maneira preconceituosa. E porque os discípulos amavam a Cristo, andavam por Israel inteiro, seguindo os passos de Cristo. Porque mais adiante, todos eles dão a vida por Cristo, com exceção de João, segundo a história extra-bíblica. Por quê? Porque eram ovelhas de Cristo. Como foram tornadas ovelhas de Cristo? Por um ato soberano, eterno. Você só o ama porque ele o amou primeiro. Portanto, gostaria de concluir essa manhã, ou nessa manhã, essa exposição bíblica, lembrando a todos o privilégio incalculável de vermos amarmos.
Sabe qual a maior evidência que Deus o ama? É o fato de você amar a Ele. Amar a Ele é graça. Não há dádiva maior do que você ver excelência nele. Eu diria que não há personagem bíblico pelo qual eu sinta mais inveja. Eu confesso a vocês, eu não invejo o apóstolo Paulo que foi arrebatado até o terceiro céu, como eu invejo a prostituta que entrou na casa do fariseu. Pois a Bíblia diz que ela entrou na casa do fariseu, caiu aos pés do Senhor Jesus, o banhou com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Porque ela muito amava. Que essa seja a maior ambição da sua vida. Que você não dê descanso a si mesmo enquanto não vir a si próprio aos pés do Senhor Jesus, usando as palavras do grande Martin Lloyd Jones, em estado de encanto, amor e louvor. Vamos nos colocar de pé? Nós vamos agora pedir a Deus que o ministério de revelação opere entre nós. Chamar aqui à frente o presbítero Tico, para orar por nós, sempre tão atento à palavra de Deus, e para ele interceder pela nossa vida. Tico é o oficial da igreja, professor, e vou pedir para o Tico fazer a seguinte coisa. Tico, peça a Deus para abrir os nossos olhos para ver excelência em Cristo, para amar a Cristo, para que nós nos comportemos como ovelhas de Cristo. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Isso é mais importante do que tudo, ver excelência em Cristo. Nós vamos orar agora com o presbítero Tico, em seguida vamos cantar uma canção de louvor a Deus. Senhor Deus, obrigado por estarmos na Tua casa nessa manhã. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus, que nos esmaga, nos leva a ver quem somos, Senhor Deus, e que não há nada em nós que tenha proveito, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque aprove a Ti um dia nos tirar, Senhor Deus, de onde estávamos no pecado, perdidos, Senhor Deus, sem valor nenhum, mas aprove ao Pai dar a nossa vida em Tuas mãos. Obrigado, Senhor Deus, porque a vida do Teu Filho não foi em vão para a cruz, Senhor. Nos garante, Senhor Deus, aquele sangue que foi vertido, a vida contigo, Senhor. Sem merecermos absolutamente nada. Sem, Senhor Deus, termos uma gota de justiça, Senhor Deus, em nós que nos garantisse sermos amados por Ti, mas aprove a Ti nos amar primeiro. Senhor, em nome desse amor, Senhor Deus, do sangue que foi vertido na cruz, eu venho te pedir agora que Tu abras os nossos olhos e as nossas mentes e os nossos corações, para vermos em Ti, Senhor Deus, a dependência total da nossa vida, a excelência, Senhor Deus, de quem nós somos hoje, filhos Teus, comprados pelo sangue de Jesus na cruz, comprados, Senhor Deus, a partir de um sangue que não tinha pecado, Senhor Deus, e nos lava dos nossos pecados e nos aproxima de Ti. Obrigado por ouvirmos a Tua voz, a voz do Teu Filho, Senhor Deus, o pastor, Senhor Deus, que nos aproxima de Ti, que nos acolhe, Senhor Deus, que nos traz ao aprisco, que tira as pulgas, Senhor Deus, e os carrapatos de nós, que nos faz viver, Senhor Deus, em comunhão contigo e com os irmãos. Senhor Deus, que vejamos, Senhor Deus, que vejamos a excelência do que foi feito na cruz, Senhor Deus. Ó Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo, Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor Deus, da Tua igreja. Somos pecadores, Senhor Deus, não temos nada para apresentar a Ti. Fala ao nosso coração a cada dia, Senhor Deus,
Retira de nós tudo que não provém de Ti. Afasta de nós, Senhor Deus, aquilo que não agrada ao Teu coração. Afasta de nós, Senhor Deus, aquilo que nos afasta do nosso irmão, Senhor Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque podemos orar a Ti e saber que Tu nos ouves, Senhor Deus, que a Tua palavra nos garante isso. Dá-nos mais sede e fome, Senhor Deus, de justiça, e dá-nos mais apego e amor à Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Abre os nossos corações e os nossos olhos para ver a Ti. Que os nossos olhos vejam, Senhor Deus, o Rei, assim como Isaías, Senhor Deus, pôde contemplar a Tua glória. Senhor Deus, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Leva-nos, Senhor Deus, aos nossos lares agora, protegidos por Ti. Senhor Deus, que o nosso coração seja generoso agora também a ofertar. Senhor Deus, que o nosso coração, Senhor Deus, seja grato a Ti, Senhor Deus. Que nós estejamos, Senhor, agora com todo amor, Senhor Deus, louvando o Teu nome, Senhor Deus, e engrandecendo a Ti. Que a nossa semana, Senhor, seja uma semana de proclamação do Teu Evangelho. Tem misericórdia de nós e usa-nos, Senhor Deus, apesar de nós mesmos. Tem misericórdia, Senhor Deus, porque não sabemos nem orar, mas o fazemos em nome de Cristo Jesus, Senhor, aquele que morreu na cruz por nós. Amém, Senhor.